Capítulo 2. Uma sociedade desorganizada. Só mudaremos o país quando entendermos nosso verdadeiro papel como cidadãos. Nos últimos 30 anos, acostumamos-nos a pensar em movimentos sociais e em organizações sindicais sempre que o termo sociedade civil ou sociedade organizada nos é apresentado em artigos de jornais, vira tema de discursos na TV ou surge nos debates com amigos. O papel dessa chamada sociedade organizada nunca foi muito claro para nós. Se eu voto a cada eleição, faço parte desse grupo? Se fui para a Avenida Paulista ou para a praia de Copacabana protestar contra determinado governo, sou o integrante da sociedade organizada? E se estou entre os 2 milhões de brasileiros que assinaram as chamadas 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público, acaso posso me considerar militante da sociedade organizada? Esta é uma boa discussão. No capítulo anterior, introduzimos os conceitos de Estado, governo e burocracia. Agora, mais dois agentes políticos entram para esse sistema, a sociedade e a sociedade organizada. Para facilitar a visualização da função e interação de cada um desses agentes agindo em conjunto, peço para que o leitor me permita uma alegoria. Imagine um grande condomínio com centenas de apartamentos e milhares de moradores. O condomínio tem como objetivo, acima de tudo, prover o bem-estar dos moradores e sua convivência harmoniosa. Pois imagine agora que o condomínio seja o Estado. O governo seria o síndico, eleito pelo conjunto de moradores, a sociedade, na nossa analogia, para mandatos com duração pré-estabelecida. A ele cabe administrar o condomínio. Os funcionários que trabalham na manutenção dos prédios, porteiros, serventes, segurança, etc., seriam a burocracia, e a sociedade organizada, a assembleia do condomínio. O síndico tem liberdade para atuar dentro das normas estabelecidas, com mais ou menos liberdade. Ele pode, por exemplo, contratar e demitir funcionários sem consultar a Assembleia, mas não tem permissão, por outro lado, para contrair dívidas com serviços extras ou obras sem prévia autorização e sem estar sujeito à fiscalização. E como funciona a dinâmica desses agentes dentro do condomínio? É de interesse da instituição que os moradores gozem de bem-estar, tenham seus direitos respeitados e observem suas obrigações a fim de que a vida em coletividade seja melhor para todos. O condomínio, o Estado, então estabelece os princípios e as leis consubstanciadas no Estatuto, bem como as atribuições e os limites de atuação do síndico, que é seu administrador, para que o propósito comum seja conquistado. Se o síndico for profissional e íntegro, respeitará o interesse do condomínio. Ele organizará seu funcionamento e zelará para que a arrecadação das taxas seja utilizada de acordo com as necessidades, além de desenvolver meios para a otimização dos recursos e a implantação de benfeitorias que favoreçam a todos. Playground para as crianças, sala de jogos para os adultos, piscina e academia disponíveis aos moradores, estacionamento organizado, regras para posse e trânsito de animais de estimação, medidas de economia, etc. Se o síndico não respeitar a convenção ou for incompetente na sua missão, os moradores ficam sujeitos a atraso no pagamento de contas de água e energia, e as consequentes multas e cortes de fornecimento, bem como a danos materiais e a dilapidação do patrimônio comum. A Assembleia pode ajudar um síndico bem-intencionado toda vez que os moradores têm alguma necessidade ou demanda não atendida. Porém, lembremos-nos de que a Assembleia é aliada e protetora dos moradores e deve lealdade somente ao condomínio. Portanto, ela vai tomar atitudes quando o administrador não estiver fazendo seu trabalho corretamente ou agindo de má fé, representando um risco ao bem comum. Nessa alegoria, percebe-se que o bem-estar dos moradores depende de três coisas. Um condomínio, que na ilustração representa o Estado, consciente do que é o melhor interesse de todos. Um síndico, que é o governo eficiente, e uma Assembleia, a sociedade organizada, sempre atenta ao que acontece no condomínio. Sabemos que o condomínio e a Assembleia constituem uma unidade permanente comprometida com o bem-estar dos moradores. Quanto ao síndico, isso não necessariamente acontecerá. Como um gestor eleito, ele pode ser substituído, o que acarretaria o fim dos benefícios que usufrui, como isenção de cota condominial ou, eventualmente, remuneração. Por isso, independentemente de sua índole ou capacidade, vai sempre querer se perpetuar no cargo com cada vez menos limitações. Se fizer um bom trabalho e contribuir para a melhoria do bem-estar do condomínio, conquistará a confiança de todos, aumentando suas chances de permanecer no cargo enquanto desejar. Por essa razão, o condomínio e sua Assembleia têm de criar uma aliança muito forte. Agindo assim, estarão sempre unidos contra síndicos incompetentes ou mal intencionados. Por sua vez, o condomínio também pode ser o problema. Quando não é bem constituído, fica sem prioridades claras, não sabe limitar seu síndico nem consegue se fazer representar corretamente pela Assembleia. Nesses casos, o resultado é sempre ruim para os moradores. Eles terão menos conforto, amargarão prejuízos e verão o valor de seus imóveis se corroer. Pior ainda é quando o síndico corrompe moradores e alicia grupos a votarem nele em troca de favores pessoais ou vantagens indevidas em detrimento do bem comum de todos os condomínios, alterando a atuação da burocracia no caso dos funcionários do condomínio em seu próprio benefício. Se as necessidades do condomínio forem distorcidas por benefícios concedidos a poucos, ele pode até ser levado à falência. A situação do Brasil nos dias de hoje é comparável a essa última parte da alegoria. Nosso país subsiste como um Estado desvinculado dos alertas da sua sociedade organizada e incapaz de impor limites nos governos que sucessivamente aprisionam as ações da sociedade com burocracias. No quadro número 1 da página 29, vemos como o Estado estabelece as regras para o governo e a burocracia e como sociedade organizada e o restante da coletividade sofrem controle e devem estar sempre alertas para influenciar e limitar as ações desses mesmos governos e burocracia. Vemos também que a sociedade organizada e o Estado são, na verdade, aliados unidos contra as nações nocivas do governo e da burocracia. Como há claramente um chefe de governo, é necessário um chefe de Estado para que essas funções distintas não sejam exercidas pelo mesmo indivíduo ou pelo mesmo grupo de pessoas. E quando há essa distinção,
a função primordial de qualquer chefe de Estado deve ser a de proteger a sociedade contra o risco de tirania do governo ou da burocracia. Acontece que o jogo de forças com interesses muitas vezes antagônicos gera tensões e conflitos. Afinal, nem sempre a sociedade organizada escolhe a equipe com a qual o chefe do governo, com a chefe de governo, governará ou quem ocupará cargos na burocracia. O governo pode muito bem mudar as regras legais para garantir a viabilidade de sua administração. Assim, o Estado tem como obrigação criar canais para que a cobrança e a fiscalização exercidas pela sociedade organizada possam fluir de maneira dinâmica, cooperativa e orgânica. Até porque entre as primeiras medidas que um governo mal intencionado com propósitos totalitários toma quando assume o poder estão a limitação da transparência e o cerceamento do acesso e influência da sociedade organizada nas diversas instituições de Estado. Aí está aqui um quadro, né? A Constituição ideal deve limitar ações de governos e burocracia contra os cidadãos. Aí está aqui. Constituição e poderes da União. Depois, governos e burocracia. E depois, sociedade organizada. E aí tem uma aliança aqui, né? Constituição e poderes da União. Constituição deve ser a maior aliada da sociedade organizada. 2. Constituição deve ser representar e defender a sociedade contra ações de governo e autarquia sem limites, né? Que são governos e burocracia. E sociedade organizada. 3. Separação de chefe de Estado e de chefe de governos é essencial para que a função do Estado cumpra seu propósito. No quadro número 2, da página 30, vemos nos círculos concêntricos a atuação e limite de cada uma das forças. De acordo com esse modelo, cada círculo limita ou expande o círculo adjacente. A sociedade é o círculo máximo que exerce influência em seus protetores, a sociedade organizada. Estas limitações do governo e da burocracia, ao mesmo tempo que sofre controle dos mesmos, o Estado é o círculo pequeno ao centro. Ele equivale às regras de ação dos governos e burocracia através da Constituição. O ideal é ter um Estado que estabelece regras a partir das práticas comuns, naturais e aceitas pela sociedade, consequentemente limitando as ações do governo e da burocracia. Em um Estado autocrático ou totalitário, ao contrário, a Constituição dará poderes para o governo e para a burocracia dominarem e controlarem todo o sistema político à revelia das regras naturais da sociedade. Semelhante efeito se dá também na existência de um Estado omisso contra um eventual governo totalitário. Na existência de um Estado débil ou omisso, um governo totalitário será limitado apenas pela eficácia de sua burocracia em impor a tirania, e, é claro, pela força de resistência da sociedade organizada. Por isso, um Estado que não estabelece limites claros aos seus governos e burocracia termina por criar uma situação semelhante à de um Estado totalitário com intentos de controle total. Observe que a sociedade organizada é maior que o governo e a burocracia. Ela é composta por importantes segmentos da sociedade, por cidadãos conscientes que se organizam fora da esfera do governo. É a qualidade da sociedade mensurável por indicadores como o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que leva em conta indicadores como renda, educação e expectativa de vida de uma população, que determina a força da sociedade organizada, pois, obviamente, é do primeiro grupo que saem os integrantes do segundo. Caso não haja uma sociedade bem organizada, as ações para limitar o governo e a burocracia serão frustradas. Sim, a sociedade organizada é a elite da sociedade responsável pela sua defesa. Vamos ver aqui o quadro 2, né? Limites dos agentes políticos. Dentro do círculo tem o Estado, a Constituição, todas as instituições públicas e seus agentes eleitos e não eleitos. Depois, um círculo maior, governo eleito para administrar instituições do Estado. Depois vem a burocracia, que é a parte não eleita que administra o Estado. Depois disso vem a sociedade, o círculo maior, né? Segmento da sociedade politizada que influencia no governo e em geral, né, o círculo maior de todos é a sociedade, passiva politicamente, é mobilizada pela sociedade organizada ou pelo governo para validar mudanças. Aí tem as setinhas aqui, né? As setinhas que estão seccionadas são de influência, né, que é o do círculo maior para o menor, né, da sociedade para o Estado, e a setinha normal de controle do Estado para a sociedade, o círculo menor para o círculo maior, veja só. Aí depois vem o quadro 3. Extremos. Liberalismo depende da sociedade organizada e totalitarismo depende do Estado controlar a sociedade. Aí vem aqui, totalitarismo, sociedade organizada, dominada, né, o círculo preto. Depois, sociedade organizada, nascente. Aí vem várias divisões. Liberalismo, sociedade organizada, dominante. Aí, primeiro de todas, soberania do Estado, depois soberania popular. Por último, soberania popular, veja só. Aqui, ó, neste quadro aqui.
A força de cada uma das instâncias do sistema político varia segundo os modelos de Estado. O quadro número 3 apresenta os extremos das possibilidades. No lado esquerdo, observa-se o exemplo de um país em que o Estado dominou todo o sistema político, o círculo todo preto, até mesmo a sociedade, e todos se tornaram agentes ao seu serviço. É esse o modelo das teocracias islâmicas com reis ou presidentes absolutistas e dos estados comunistas do século XX. Nesses casos totalitários, os grupos civis organizados são extintos e a sociedade totalmente sem defesa se torna dominada e transforma-se em instrumento do Estado. No outro extremo, que é este daqui, este é o outro extremo. No outro extremo, vemos um Estado liberal com governo e burocracia limitados pela Constituição e pela sociedade organizada. O modelo é representativo de uma sociedade organizada, forte e empenhada em se representar e controlar o próprio destino, limitando a burocracia, o governo e, por consequência, o nível de interferência do Estado. Cabe uma importante ressalva semântica quanto ao uso do termo Estado liberal. A compreensão do conceito implica o entendimento de que, para o Estado permitir maior liberdade à sociedade, deliberadamente restringe suas funções e seu campo de atuação e faz o mesmo com o governo e a burocracia. Esse modelo de Estado limitado se restringe a agir nas áreas de defesa da soberania nacional, diplomacia, na segurança pública, na justiça, na preservação da ordem moral e institucional, na garantia das liberdades individuais e do direito à propriedade. Qualquer outra função não é competência nem dever do Estado. A América Latina é pródiga em exemplos de governos que tentaram desequilibrar o jogo de forças entre os agentes políticos. Não foram poucos aqueles que tentaram e às vezes conseguiram controlar a sociedade organizada por meio de falsas organizações não governamentais, sindicatos, mídias patrocinadas, igrejas, escolas e universidades. O propósito era difundir conteúdo ideológico de controle social para tornar a sociedade organizada em uma extensão velada do governo. No Chile, em 1973, o governo de Salvador Allende, de 1908 a 1973, pretendia criar um Estado totalitário comunista através de ideologia marxista de mobilização. A estratégia de Allende foi instrumentalizar em seu favor diversos segmentos da sociedade. No entanto, o Chile tinha uma sociedade organizada, instruída e ativa, e a maior parte dela não sucumbiu à tentativa de aparelhamento marxista, opondo-se veementemente àquela incursão de controle por parte do governo. A polarização política entre a sociedade organizada e os segmentos infiltrados do governo foi inevitável e conflitos se propagarem em todos os setores da sociedade. Escolas, igrejas, associações comerciais, etc. A tomada do poder pelo ditador Augusto Pinochet, de 1915 a 2006, foi no primeiro momento legitimada pela sociedade organizada livre que lutava em oposição aos grupos sociais aparelhados e organizados pelo governo. O custo foi altíssimo, dado que, para livrar-se do totalitarismo marxista, o país acabou por validar outro poder totalitário, de ideologia oposta. Apesar de ter empalmado o poder através de um golpe militar em 1973, Pinochet saiu da presidência do Chile por vias constitucionais em 1989. O despotismo e o totalitarismo florescem e perduram quando não há sociedade organizada, consciente de seus interesses e capaz de defendê-los. Infelizmente, essa capacidade de defesa só está presente naqueles poucos países que operam sob um genuíno Estado de Direito em que a sociedade organizada partilha do comando da coisa pública. São, não por acaso, as nações mais desenvolvidas, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, Estados Unidos, os Estados da Europa Ocidental, e o Japão. As sociedades organizadas nesses países dispõem de mecanismos para fazer frente às pressões de governantes e burocratas. Suas constituições protegem suas sociedades organizadas e limitam ações de seus governos e burocracias. Nessas nações prevalece o princípio segundo o qual a sociedade tem de ter controle sobre tudo o que exerce poder sobre a sociedade. A ausência desse princípio e de mecanismos constitucionais para exercer tal princípio faz toda a diferença no ecossistema político de um país e abre as portas para a autocracia de Estado. A sociedade organizada do Brasil sofre com essa deficiência constitucional. Na maior parte do mundo, entretanto, há desequilíbrio entre as forças que atuam no jogo político. Uma das principais razões é que as regras desse jogo foram estabelecidas de modo a não favorecer a sociedade organizada e sim o Estado. E que regras são essas? Ora, estamos falando do instrumento máximo que rege um Estado. Estabelece sistemas de controle e regula as relações entre as instituições, a própria Constituição. Vamos lá. O último quadro aqui é o quadro 4. O chefe de Estado deve ser o limitador passivo e não o governante ativo. Essas deveriam ser suas únicas funções. Então tem aqui a bola maior, chefe de Estado. Aí, debaixo dele tem defesa da soberania do cidadão, depois vem a justiça e depois vem a ordem legal e moral do sistema público. Então são 3 pontos: defesa, justiça e ordem. Tá? A América Latina é pródiga em exemplos de governos que tentaram desequilibrar o jogo de forças entre os agentes políticos. Um Estado totalitário buscará dominar e controlar todo o ecossistema político. Ele será limitado apenas pela eficácia do governo e da burocracia. Continuando. Capítulo 3. Constituição, essa desconhecida. Não temos com efeito uma carta magna que promova o Estado de Direito.
Ao tentar definir o que é Constituição, não são muitos os brasileiros que vão além do conceito da lei máxima do país ou simplesmente a Carta Magna. Essas definições não são incorretas, mas qual é mesmo o papel de uma Constituição? Quais comprometimentos essa lei suprema produz? Em que medida ela influencia a cultura? Ou será o inverso? O quanto a cultura da sociedade afeta sua elaboração? Em 2016, o desconhecimento da Constituição produziu ruídos como a qualificação de golpe ao processo contra ex-presidente Dilma Rousseff, narrativa que chegou a cruzar o Atlântico e influenciar alguns jornais de boa reputação. Uma olhadela rápida na própria Constituição esclareceria a dúvida e simplesmente aniquilaria o discurso do golpe em minutos. Depois, o Partido dos Trabalhadores passou a difundir que o impeachment seria, na verdade, um golpe constitucional. Ora, ou é golpe ou é constitucional. É impossível que uma medida seja as duas coisas. Além disso, um golpe de Estado normalmente muda o regime de totalitarismo para a democracia, ou mesmo o contrário. Como se viu, não foi o que tivemos no país. No entanto, ainda há espaço para que conceitos como esse prosperem no Brasil. Por quê? Porque ainda não entendemos bem nossa lei suprema, suas funções e objetivos. E para que possamos compreender melhor a função das constituições, é necessário recuar um pouco na história. Cerca de 1800 anos antes de Cristo, o Código de Hammurabi, talhado em pedra da Mesopotâmia, região onde fica o Iraque, foi a primeira legislação escrita de que se tem notícia. Criado por Hammurabi, fundador do primeiro Império Babilônico, o código tinha como objetivo unificar a região em torno de um conjunto de leis comuns e fixas. Um dos maiores desafios de um império daquela época era conseguir que as leis estabelecidas pelo líder central fossem cumpridas em toda a extensão de seu domínio. A falta de uma unidade jurídica, por assim dizer, era motivo de fragmentação e disputas. Para conter essa fragmentação, o Código de Hammurabi definia padrões de comportamento aceitáveis e estipulava punições específicas para violações inaceitáveis. Ele estabelecia ainda mecanismos de direito de defesa e um foro de julgamento. Aquela legislação primitiva foi precursora de todas as leis da humanidade desde então e também para constituições modernas sob as quais vivemos até hoje. Leis fixas, ou pelo menos relativamente fixas, servem para dar estabilidade e segurança aos cidadãos. A maleabilidade das leis verbais gera insegurança de que as regras poderão mudar conforme a conveniência de quem deve aplicá-las, além de aumentar muito o poder dos governantes. Essa percepção criou a necessidade de se escrever códigos e regras que mais tarde deram origem às leis e constituições. No próprio Código de Hammurabi, o autor afirma: Anu e Bel me chamaram a mim, Hammurabi, o excelso príncipe, o adorador dos deuses, para implantar justiça na terra, para destruir os maus e o mal, para prevenir a opressão do fraco pelo forte, para iluminar o mundo e propiciar o bem-estar do povo. Ou seja, já havia ali uma percepção de que a ordem social não deveria se estabelecer pela ditadura da maioria dos mais fortes. As leis escritas deveriam proteger a todos, inclusive os menos favorecidos e aqueles com pouca influência política ou financeira. No caso da antiga Mesopotâmia, a legislação estabeleceu uma série de normas para o dia a dia daquela sociedade, descendo a minúcias como o uso de barcos e o funcionamento dos sistemas de irrigação. O código estabelece, por exemplo, que se alguém abrisse um reservatório de água para irrigar as terras, mas for negligente e provocar uma inundação no campo do vizinho, deverá ressarcir o indivíduo prejudicado pela perda da colheita. Evidentemente, a ideia de justiça para todos dos antigos mesopotâmios não pode ser enquadrada no nosso humanismo moderno. Penalidades que hoje consideramos brutais eram frequentes naquela época. A lei de Talião é a linha mestre do Código de Hammurabi. O termo vem do latim talionis, que significa como tal idêntico, ou seja, a palavra remete à correspondência de danos, exemplarmente simbolizada pela expressão olho por olho, dente por dente. Apesar de o Código de Hammurabi ser visto como mais fiel à origem do direito, há outras fontes quase tão antigas. Escrito de forma poética em sânscrito, o Código de Manu estabelece as leis do mundo indiano e o sistema de castas. Difundiu-se na Síria, na Judéia e até mesmo na Grécia. É composto por 12 livros e foi escrito entre os séculos 2 a.C. e 2 depois de Cristo. Há outro conjunto de leis que influenciou civilizações e é muito mais conhecido no Ocidente, a legislação mosaica dos hebreus, estabelecida cerca de 1.300 anos antes do surgimento da Bíblia cristã. A maior parte das normas morais, civis e religiosas pode ser consultada na Bíblia, no Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Assim como o Código de Hammurabi, há punições duras. A pena de morte estabelecida para crimes como assassinato, incesto, sequestro e espancamento de pai ou da mãe. Espancamento de pai ou mãe. A adoração a qualquer outro Deus que não a Jeová era também crime capital. As punições, entretanto, não eram aplicadas desordenadamente. Os réus tinham de ser julgados e não podiam ser condenados caso houvesse apenas uma testemunha de acusação. Era necessário, no mínimo, 2. Embora seja verdade que as leis escritas surgiram também da percepção de que ao registrar as regras os mais fracos seriam protegidos de desmandos, isso não significa, por exemplo, que os antigos mesopotâmicos vivessem uma sociedade igualitária ou que o Código de Hammurabi pregasse igualdade de direitos entre os cidadãos. Aquela era uma sociedade estratificada, com grupos bem separados que deviam cumprir regras distintas. Nem mesmo as leis da democracia ateniense na Grécia Antiga previam universalidade. Mulheres, estrangeiros e escravos, por exemplo, geralmente ficavam de fora. Somente depois do Iluminismo, então, muito distante, século XVII, conceitos como direitos universais do homem e igualdade na aplicação das leis passaram a influenciar muitas das constituições em vigor nos dias de hoje.
Salvo raríssimas exceções, a maioria dos mais de 200 países que existem no mundo hoje tem uma Constituição que organiza seu Estado. As Constituições definem os princípios que devem reger a nação, quem são os agentes de Estado, governo e burocracia e como devem ser organizados. Elas estabelecem o campo de atuação de cada um desses agentes, seus limites e o sistema de controle. As Constituições também informam quem são os cidadãos do país e os poderes que têm. São elas que também definem o balanço dos poderes entre as instituições de Estado e a sociedade organizada. De modo geral, quanto mais amplo é o campo de atuação dos cidadãos, mais limitada é a ação do governo e da burocracia e vice-versa. O capítulo 3 é grande, hein? Acho que eu vou parar por aqui. Depois eu continuo, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou!